Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Esse é o nosso último vídeo da série sobre leitura e explicação do livro de Malaquias, a qual nós entendemos que Malaquias, como é dito na sua própria escrita, vem então da palavra Malaquiá, que significa o mensageiro de Deus, Malaki, mensageiro, Yah, um dos bigramas, do tetragrama de Deus, Yod-He, Então, aqui temos então essa mensagem, através de Malaquias, a qual estamos lendo, trazendo aqui então a leitura e depois a explicação, tendo como objetivo o verdadeiro dizer qual a Bíblia está falando, Porque muitas das vezes o livro de Malaquias, nos dias atuais, foi interpretado erroneamente ou propositalmente, para que pudesse então justificar algo que não se aplica mais aos dias atuais de hoje, e que deveria ser revisto, Mas muitos não querem rever porque não quer perder o benefício financeiro, aí o enriquecimento, a glória financeira a qual já estão acostumados, com casas luxuosas, carros luxuosos, patrimônios luxuosos, enquanto muitos fiéis, simples e humildes, sequer têm a condição financeira de se deslocar, ou de pagar a sua conta no final do mês. Lembrando que o nosso objetivo não é um ataque diretamente aí a todas as gestões pastorais de todas as denominações. O nosso objetivo é trazer a consciência que, de fato, o que o livro de Malaquias está realmente falando e o que realmente a igreja deve se portar, É óbvio que sim, quem está à frente da casa do Senhor, do povo do Senhor, independente da sua denominação, ele pode sim receber uma compensação financeira, justa, para que ele possa manter a si e a sua família, se ele viver de forma integral sobre isso. É justo, mas não se justificar por meio de algo que não está escrito no livro de Malaquias, como se fosse obrigatório, mas que sim a comunidade cristã que está ali com ele, sendo ali pastoreada por ele, também possa ter essa consciência, de que sim, ele pode ter sim um apoio financeiro dessa comunidade, mas de forma justa possível, sem os exageros do enriquecimento, ali desproporcional, em questão às pessoas mais simples, em questão do tipo, Então é isso que a gente quer trazer aqui, Toda instituição cristã, seja ela comunidade, seja ela institucional, ela vai precisar sim da gestão financeira para que possa se manter organizacionalmente, organizacionalmente, Porém, é necessário entender que não se pode falar algo que não está escrito nas Escrituras, que é o fato, da leitura aí, a qual infelizmente é direcionada de forma errada, para que muitos possam continuar ali, contribuindo de uma maneira impositória, Então, para que a gente possa dar continuidade à leitura, a gente vai dar continuidade à leitura, e aí após isso a gente vai fazer também os breves comentários finais do capítulo 4, tá bom? Então vamos à leitura, Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, e que são os estatutos e juízos,
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muito bem, esse é o capítulo 4. Ele é bastante curto, né? Ele vem para, então, reafirmar uma promessa a qual o Senhor Deus fala, né? Que o Senhor Deus está enviando dois tipos, então, de mensageiros celestiais, né? Um mensageiro primeiro que vai vir, né? Que é a figura, a representação de João Batista, né? Que vai vir corrigindo a muitos, né? Ali, primeiro para trazer aquele diálogo, aquela conversa com quem está ainda debaixo da religião do judaísmo, né? Para quem ainda está debaixo da lei, né? E depois, aí sim vem o anjo do Senhor, né? Aquele que vai se tornar destra verdadeiramente da majestade, né? Que no caso é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então é interessante que o Senhor Deus ele traça esse paralelo tanto de João Batista como do Senhor Jesus Cristo, mandando João primeiro, sendo um evangelho duro, né? Um evangelho ali corretivo, né? E então esse evangelho de João Batista é um evangelho mais duro, né? Que quer trazer verdadeiramente a convenção dos verdadeiros israelitas ali sanguíneos, né? Da casa de Judá que viria a crer no Messias. Então o evangelho de João Batista serve para isso, para despertar os verdadeiros que estavam ainda dentro do judaísmo, né? Aí ao surgir Jesus Cristo, esses verdadeiros entenderiam quem era o Senhor de fato, né? Então, como vemos no Novo Testamento, né, João Batista preparou, né, o caminho do Senhor, né, porque foi necessário que ele preparasse, tivesse um evangelho duro, preparasse o coração daqueles judeus piedosos ali, judeus ali amorosos, né, que aguardavam a vinda do Senhor, né, e até mesmo samaritanos amorosos e piedosos, que os samaritanos também eram israelitas, né, que eram ali descendentes das 10 tribos do norte, né, e que estavam aguardando a vinda do Messias, né, do Mashiach, né, do ungido, né, para direcionar eles, né, a qual estava escrito, né, dos profetas Malaquias, né, a qual foram ditos para eles em questão, né. Então, quando Malaquias 4 é dito, né, então ele tem dupla aplicabilidade, né. Então, João Batista é esse que converte o coração, né, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né, que são aqueles então que tinha vontade e a sede da justiça, né, sendo judeus, sendo samaritanos, mas que queriam viver a verdadeira lei de Deus, né, e preparam. E é interessante que todo esse trabalho de João Batista, ele também ele é transferido em essência espiritual para Cristo, para também que pudesse ser pregado ali para esses judeus e samaritanos piedosos, e com isso então também chegasse essa mensagem aos gentios, né? E aos gentios, tanto os gentios naturais como aos gentios, aos judeus que se tornaram, né, os samaritanos que se tornaram gentis também nas nações, né, nos goíns da terra em questão. Então veja como é que é muito necessário ter um entendimento da lei de Deus e a essência verdadeira de Cristo, para que a gente possa entender Malaquias 4, né? Malaquias 1, 2, 3 e 4, né? Todos os seus capítulos. Por quê? Porque requer esse entendimento, não requer uma leitura rasa, requer uma meditação para que nós possamos compreender de fato o que o Senhor Deus está apontando e direcionando ali, né? Para a casa terrena de Israel e futuramente para a casa espiritual de Israel, a qual se tornamos nós nos dias de hoje, né? A qual tanto judeus como gentis, né, passariam a ser, né, então, essas duas casas de Israel por meio de Cristo Jesus. O Senhor, ele é misericordioso, né? Ele trouxe ali, então, o tempo do chamamento de Israel, né, na forma terrena, e
hoje ele está trazendo para nós também, na forma espiritual, o chamamento do Israel, dessa igreja nos dias de hoje, que infelizmente está nas mesmas essências, né, daqueles sacerdotes, né, a qual estavam. Porque hoje, muitas das lideranças estão manifestando a mesma essência que estavam nesses sacerdotes, a qual estavam nos tempos antigos. E vai ser necessariamente, né, o Senhor Jesus Cristo, né, agora retornar para que o Senhor possa corrigir tudo isso. Tanto esses que não querem o servir, como também a esses maus líderes, né, que estão sobre o povo, fazendo o povo errar, pecar, né, saindo da lei de Deus, entrando para o secularismo, para os reformismos em que o mundo, né, traz para essas pessoas, se abdicando da lei do Senhor, né, se abdicando da aliança verdadeira que é Cristo Jesus, né? A gente sabe de fato que quando o Senhor voltar sobre a face da terra, este será o grande dia do Senhor, né? O sábado verdadeiramente a qual o Senhor tem prometido, o descanso, né? Porque sábado é descanso, é repouso, né? Mas até lá que o Senhor volte, é necessário a gente compreender verdadeiramente as Escrituras para que nós não possamos cair em falácias, em desinformações e até mesmo mentiras provenientes de lideranças já corrompidas com a ganância financeira, né, pensando só em si ou no seu ciclo social ali fechado, e em contraparte isso, desfavorecendo, roubando, furtando, né, o direito do órfão, da viúva, do jornaleiro e de muitos irmãos e irmãs simples dos dias de hoje a qual vivemos. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, é necessário para que o canal possa crescer e a mensagem chegar a muitos que têm essa necessidade. Deus os abençoe e paz de Cristo Jesus a todos.